Meus irmãos, neste momento faremos uma oração de adoração ou de confissão ao nosso Senhor, confessando os nossos pecados, confessando as nossas falhas diante deste Rei da Glória, reconhecendo que nada podemos, que somente Ele, o Senhor, pode. Então, neste momento, nós tiraremos alguns segundos para uma oração silenciosa e, após isso, eu romperei o silêncio nos apresentando ao Senhor, sempre lembrando, meus irmãos, de todas as famílias que perderam entes queridos com essa doença tão terrível. Nós também oraremos neste momento por elas, confessando os nossos pecados e apresentando estes familiares e todos aqueles que se encontram em situações difíceis nos dias de hoje, neste mundo que nós vivemos. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, porque reconhecemos os teus feitos em nossas vidas. E te adoramos, Senhor, porque reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. Reconhecemos, Senhor, a tua grandeza, o teu poder. Reconhecemos, Senhor, a tua eternidade e que não há outro, Senhor, como o Senhor. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de ti, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão, Senhor, porque somos um povo que temos a palavra do Senhor para nos orientar. Temos, Senhor, a palavra do Senhor para nos guiar neste mundo, diante deste mundo perverso que vivemos, Senhor, e diante de tantas situações adversas. É nela que deveríamos nos espelhar e seguir nessa caminhada. Mas, Senhor, o nosso coração é um coração pecaminoso. A nossa natureza, por vezes, Senhor, quer sobressair e quer, Senhor, se satisfazer com os desejos dessa vida. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque os nossos olhos foram criados para contemplar a tua grandeza, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, a nossa boca para glorificar o teu nome, as nossas mãos foram criadas para, em ato de adoração, te louvar, Senhor, e os nossos pés foram criados para nos guiar até a tua presença. Mas, Senhor, como o nosso coração é perverso e pecaminoso, usamos o que o Senhor nos deu para pecar, para fazer aquilo que não lhe agrada e para entristecer o teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, nessa manhã, nos colocamos diante de ti em reverência, pedindo perdão, Senhor, e pedindo que o Senhor purifique o nosso coração, purifique a nossa mente, Senhor, e que nós venhamos a usar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, a nossa mão, os nossos pés, todo o nosso ser, Senhor, para glorificar o Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. E também, Senhor, queremos colocar diante de ti, Senhor, todas essas famílias, Pai, que estão enlutadas neste mundo, neste ano tão atípico e este ano que ficará marcado, Senhor, nas nossas vidas, onde pessoas foram levadas a óbito, Senhor, diante desta malignidade, Senhor, que assola o mundo. Console, Senhor, esses familiares e guie o Senhor para a glória do teu nome. Também queremos apresentar, Senhor, os nossos irmãos que se encontram enfermos. Sempre lembramos deles, Senhor, no nosso boletim, mas queremos também, neste culto de adoração a Ti, lembrá-los e pedir que o Senhor entre com providência na vida deles. Temos aqui a mãe da nossa irmã Jo, Senhor, que se recupera, que o Senhor venha abençoá-la e venha tratar da saúde dela. Também queremos apresentar a mãe do nosso irmão Marcelo, que o Senhor venha entrar com providência na vida dela, Senhor, e venha curá-la para a glória do Teu nome. E pedimos, Senhor, que o Senhor continue estendendo as Tuas mãos poderosas, curando, abrindo portas de emprego, Senhor, tratando dos corações e ajudando-nos, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de glorificação e adoração ao Teu nome, Senhor, porque este é o nosso propósito, se alegrar em Ti, Senhor, e gozá-lo para sempre. Este é o nosso principal objetivo dessa vida, Pai. Por isso, louvado seja o Teu nome e oramos assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Convido-vos a abrir as Escrituras na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 8 e 9, 14 ao 16. Gálatas 3, versículos 8, 9, 14 a 16. Paulo aqui fazendo menção do texto que nós já lemos em Gênesis. Paulo que vai também trazer o exemplo de Abraão. Diz assim as Escrituras. Versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, prenunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você
serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente que é Cristo. Novamente, o apóstolo Paulo relembra do texto que nós lemos da aliança de Deus com Abraão, de um pacto que o Senhor fez com Abraão e se estendeu aos eleitos do Senhor, aos eleitos de Deus espalhados por este mundo. Continuemos louvando ao Senhor, meus irmãos, com mais 2 canções, com um grupo. Convido o grupo musical para louvarmos ao Senhor, ao Deus soberano e ouvindo a sua voz. Ficamos de pé e louvamos com os nossos irmãos. Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Alegria para nós retornarmos a essa igreja que nós tanto amamos. E depois de 2 anos, distante dos irmãos, já estive aqui em algumas oportunidades, visitando algumas pessoas, mas é a primeira vez que retomo realmente a igreja para pregar. Louvo a Deus, agradeço a Seminarista de São Manuel, a sua equipe, os pastores da Igreja de Santo Amaro, a confiança que nos dá, de confiar no culto da igreja, a nós, isso nos enche de alegria. Também agradecer ao Hugo, a Gabi, pelo convite, nos sentimos honrados por estar aqui num momento tão especial na vida de vocês. Sem mais delongas, eu quero convidá-los para lermos Josué capítulo 14. A partir do versículo 6. Deus nos tem dado a oportunidade de estudar com a igreja todo o livro de Josué. Nós temos domingo após domingo. Eu vou fazer exposto aí algumas mensagens. Eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que temos aprendido com os irmãos. Josué capítulo 14, a partir do verso 6. Estou adivinhando. A versão que eu vou ler é a Ara. Parece que vocês estão com outra versão, mas eu vou ler na tradicional Ara. Ok? Diz assim o texto: Chegaram os filhos de Judá a Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram pouco. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Não era minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, sabes de onde de que o Senhor falou naquele dia? Pois naquele dia
ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Oremos. Querido Deus, nós adoramos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos, ó Pai, passando por um tempo tão difícil, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. E agora, Senhor, nós suplicamos mais uma vez a Tua direção, uma vez que a Tua palavra foi lida, que ela seja exposta e que aquilo que vem realmente do Senhor seja aquilo que apliquemos em nossos corações, nas nossas vidas. Cremos no Teu poder e no poder da Tua palavra. Por isso pedimos, Senhor, suplicamos que Tu fales aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, há um monte muito famoso, Monte Everest. Fica ali entre a China e o Nepal. É a maior montanha que nós conhecemos, que existe na nossa terra. E uma rápida pesquisa vai nos mostrar que chegar a este alto monte, ao ponto mais alto, é o sonho de muitos. Todavia, nem todos conseguem chegar até o ponto mais alto, realizar essa proeza, este feito. E entre aqueles que tiveram o privilégio de chegar ao ponto mais alto do Monte Everest, está um japonês, chamado Yoshiro Miura. E ele, em 2013, aos 80 anos, atingiu o ponto mais alto do Monte Everest. E ele não fez isso apenas uma vez. A história mostra que em 2 outras oportunidades, ele também chegou a este ponto mais alto. Aos 75 anos e aos 70 anos. Então esse japonês, Miura, é o exemplo de alguém que, com toda a disposição, escala o ponto mais alto de um monte, de um alto monte. Mas essa manhã eu gostaria de falar, não sobre alguém que escalou um monte, mas sobre alguém que ganhou um monte. E eu me refiro a Calebe. A história de Calebe, ela aparece na Escritura muito antes deste momento. Muito antes de encontrarmos Calebe no livro de Josué, nós vamos encontrar ele 40 anos antes, junto com Moisés. Ele era um dos 12 espias, nós conhecemos bem a história. Moisés sai com o povo, peregrinando ao deserto, e próximo à terra de Canaã, numa região chamada Cades Barneia, em Parã, Moisés então resolve enviar 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra prometida. E é nesse momento que surge esse personagem, chamado Calebe. Se nós voltarmos os olhos para o livro de Números, nós vamos perceber que aqueles espias que foram até Canaã, perceberam que a terra realmente era boa. Que a terra manava leite e mel. Todavia, eles começaram a infamar a terra, porque perceberam que na terra de Canaã, estavam ali os filhos de Anaquins, que eram gigantes, homens de grande estatura. Eles perceberam que as cidades eram fortificadas. Algumas delas, como Jericó, por exemplo,
possuía muros intransponíveis. E por causa disso, então, esses homens começaram a infamar a terra, falar mal da terra que Deus havia prometido ao seu povo. No entanto, entre esses 12 espias, nós encontramos 2 deles, Josué, e eu quero me deter pensando com vocês acerca de Caleb. Caleb, naquele momento, destemido, confiante na promessa do Senhor, ele vai dizer aos seus irmãos, aos seus compatriotas, aos espias, ao povo: eia, subamos, conquistemos a terra, porque o Senhor é por nós, o Senhor é conosco. Os anos passam, e Caleb agora já está com 85 anos. E o texto que nós lemos nos coloca diante deste momento na vida de Caleb. E eu quero pensar com vocês na vida de Caleb. Tirar algumas lições para as nossas vidas. E para isso eu quero levá-los a pensar no seguinte tema: quem era Caleb? Caleb era um veterano de guerra, leal ao Senhor. E eu quero pensar com vocês nesse tema: um veterano de guerra, leal ao Senhor. Então, quem é este homem chamado Caleb? O que nós podemos aprender acerca da sua vida, com a sua vida, com a sua prática? Primeiro, ao olhar para a vida de Caleb, nós percebemos que Caleb foi um homem que perseverou em seguir o Senhor. Essa é a primeira lição que eu quero destacar aos irmãos nessa manhã. Pensar um pouquinho acerca da perseverança. E quando nós pensamos em perseverança, irmãos, nós devemos entender que a perseverança ela não cai do céu. A perseverança ela não nasce em árvores. A perseverança ela não é ganha quando nós estamos vivendo a tranquilidade da nossa vida, desfrutando de repente da rede do seu quintal, tomando ali um suco, um refresco, na tranquilidade da sua vida. Pelo contrário, perseverança é adquirida no meio da luta, no meio da provação, no meio do luto, numa pandemia como essa que nós estamos vivendo. São momentos assim que nos levam a desenvolver a perseverança. E quando eu olho para a Escritura, eu percebo que algumas pessoas, alguns personagens falaram sobre perseverança. E falaram sobre o contexto em que a perseverança é adquirida. Pensemos nas palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, no famoso sermão, onde ele vai falar acerca dos sinais da sua vinda, ele diz que nos últimos tempos, bem próximo à sua vinda, nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Ele fala que haverá na terra fome, perseguição. Os crentes serão odiados, desprezados, serão levados aos tribunais. E no final do seu discurso, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então note que o que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando é que a perseverança ela é demonstrada, ela se revela no meio da tribulação, na adversidade. E o apóstolo Paulo, fazendo coro com o Senhor Jesus Cristo, ele também fala isso. Ele diz assim que nós gloriamo-nos na esperança da glória. E não somente isso. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança.
E o apóstolo Tiago, no mesmo diapasão, ele fala também sobre isso. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança de Caleb era uma perseverança verdadeira. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que essa perseverança é confirmada por 3 fontes. E se olharmos para o Números, para o texto de Números, nós vamos perceber que há uma outra fonte que confirma a perseverança de Caleb. Se você olhar comigo para os versos 6 a 8, você vai ver o próprio Caleb testemunhando. E no final aí do verso 8, ele diz assim: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Então ele diz a Josué: eu segui com perseverança. Se você olhar para o versículo 9, você vai perceber agora ele reproduzindo as palavras de Moisés. Está escrito assim: então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Moisés completa: pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Então ele diz: eu sou perseverante. Moisés testemunha acerca dele, ele é perseverante. Mas Josué também faz isso. Se você olhar para os versículos 13 a 15, aí no final, agora é o testemunho de Josué. Então ele diz a Caleb, visto, finalzinho, que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E esta perseverança, a perseverança de Caleb é corroborada também pelo próprio Deus. Se você voltar os seus olhos para Números, capítulo 14, versos 20 a 24, em especial o verso 23, Deus vai dizer: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei herdar a terra que espiou, a sua descendência a possuirá. Portanto, há no texto e na história de Israel a comprovação de que de fato Caleb foi um homem perseverante. E ao ser perseverante, Caleb nos ensina, e Deus nos ensina, que nós também podemos ser perseverantes. Porque Caleb não era um homem diferente de nós. Assim como nós, pecador como nós, mas ele foi perseverante. E nós também devemos ser. Sejamos perseverantes. Não desanimemos, irmãos, no nosso caminhar, na nossa peregrinação por esta terra. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas isso não deveria ser novidade para nós. O Senhor Jesus nos falou sobre essas dificuldades, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança de Caleb era uma perseverança verdadeira, mas não apenas verdadeira. Quando nós pensamos na perseverança de Caleb, nós percebemos que era uma perseverança que destoava da maioria. Se você olhar com atenção para o versículo 8, há um claro contraste entre Caleb e aqueles espias, e aquela geração que passou no deserto. Verso 8 ele diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Olha o contraste. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor. E agora ele diz: não é mais o Senhor Deus de Moisés, não é mais agora o Senhor de Josué. Eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. É o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, mas é também o Deus de Caleb. Portanto, Caleb foi um veterano de guerra que perseverou em seguir o Senhor. E a perseverança é uma característica, é um predicado, é um adjetivo esperado em todo crente. Nós somos chamados a ter uma vida de perseverança. Nós somos chamados a seguir ao Senhor a despeito das dificuldades que nós passamos e enfrentamos em nossas vidas, a despeito das tormentas.
Nós somos chamados a viver e a enfrentar as dificuldades de maneira perseverante. Eu quero levá-los a pensar: quantos iniciam a caminhada e não concluem? Quantos iniciam a sua jornada e não concluem? Desafio você a pensar quantas pessoas que de repente começaram com você e que já não estão mais caminhando com você. Nós somos chamados a desenvolver a perseverança. E devemos entender também que chegaremos ao final. Porque a perseverança não é nossa, mas a perseverança é de Deus conosco. E aquele que nos chama a perseverar é aquele que também persevera conosco, é aquele que caminha conosco. Mas, meus irmãos, olhando para o texto e pensando na vida de Caleb, eu quero destacar uma outra virtude que Caleb tinha. Eu quero pensar com vocês acerca da disposição que ele tinha para o combate. Eu tenho aprendido que no reino de Deus não há aposentadoria. Todos nós somos chamados para lutar pelo Senhor, pela obra do Senhor, pela causa do Senhor. Eu tenho aprendido acerca de uma estatística que foi dada por Jesus. E essa estatística, embora tenha sido dada há tanto tempo atrás, ela não fica velha. E o Senhor Jesus Cristo disse num determinado momento em Mateus capítulo 9, ele vai dizer assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E são poucos aqueles que têm disposição para o trabalho. Eu quero que você pense nisso. Disposição para o trabalho. Não apenas perseverança, mas também disposição. Eu quero pensar com você agora acerca de Josué. Se você voltar os seus olhos, e como eu disse, eu tenho estudado o livro de Josué com a igreja. E a Bíblia diz que houve um tempo em que a terra repousava da guerra. Assim como nós temos o finalzinho do texto aí do verso 15, que diz que a terra repousava da guerra, num outro momento, aqui mesmo em Josué nós vamos perceber esta verdade. A terra repousava da guerra. A maior parte de Canaã já havia sido conquistada por Josué e pelo povo de Deus. Mas embora a terra descansasse da guerra, embora a terra descansasse, repousasse da guerra, Josué não repousava. Ele não descansava. Porque, como disse, na obra do Senhor não há aposentadoria, irmãos. Você e eu precisamos aprender isso. Um dos textos que eu mais gosto em Eclesiastes é o que diz o seguinte: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a tua mão. Jesus vai dizer assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E se você voltar os seus olhos para o capítulo 13, o Senhor, Deus vai dizer a Josué: Josué, já estás velho, versículo 1, entrado em dias, e ainda há muitíssima terra ficou para possuir. Então, mesmo velho, já idoso, entrado em dias, Deus diz a Josué: ainda há muitíssima terra para possuir. Mas Josué já era velho. E mesmo sendo velho, Deus vai convocar Josué para repartir a terra.
Josué foi chamado por Deus para não mais lutar pela terra, porque, como disse, a maior parte da terra já havia sido conquistada. Mas agora era o momento de repartir a terra às tribos de Israel. Então, mesmo idoso, ditoso, entrado em dias, ainda havia trabalho para Josué. E quando nós olhamos para a vida de Calebe, nós percebemos a mesma verdade. Se você olhar para os versículos 10 e 11 do texto que nós lemos, diz o texto assim: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Olha o que ele diz: estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Então o texto nos mostra que já havia passado 45 anos, desde da chamada de Moisés a Calebe para espiar a terra. E quase 50 anos depois, ali está Calebe, aos 85 anos, dizendo: eu estou forte. Como naquela época, quando eu fui enviado para espiar a terra. Então, Calebe vai nos mostrar aqui, irmãos, disposição para o trabalho, para o combate. E eu fico pensando em Calebe, em quantas dificuldades ele teve que enfrentar até aqui. Imaginem o que é ficar 45 anos lutando para conquistar a terra. Ele teve que enfrentar algumas dificuldades. Primeira, a incredulidade dos espias. Lembra-se de que quando ele retorna da visita a Canaã, lá atrás, 40 anos atrás, ele tem que lidar com a incredulidade dos espias, que disseram: não, a terra é habitada por gigantes, as cidades são fortificadas. E os espias, então, incrédulos, começam a falar mal contra a terra. E nós podemos entender, contra aquele que fez a promessa, contra o próprio Deus. E diz a Bíblia que, no momento quando Calebe se levanta contra aquela geração se levanta com pedras para apedrejar Josué e Calebe. Então note que ao longo da sua peregrinação, Calebe tem que enfrentar muitas dificuldades, mas essa não era a única, a incredulidade. Eu creio que Calebe tem que enfrentar sentimentos que poderiam surgir no seu coração, raiz de amargura. Pense comigo, como é difícil trabalhar ao lado de pessoas incrédulas. Pessoas que não estão atentas ao que Deus diz, às promessas do Senhor. Como nós lidamos com isso? Imagine você indo numa direção e alguém trilhando o mesmo caminho, mas numa outra direção. O que pode surgir dentro do nosso coração? Raiz de amargura. Mas o texto mostra que Calebe, ele não se preocupa, ele não dá peso demais a essas pessoas. Então ele tem que lutar com a incredulidade, talvez com ele mesmo. Mas ele tem que lutar contra inimigos. Se você olhar com atenção, você vai perceber que ele tem que lutar ainda com pessoas que estavam habitando em Hebrom. E se nós voltarmos à história, nós vamos perceber que ao longo desses quase 50 anos, Calebe teve que lutar contra muitos inimigos. Ele estava com Moisés, quando Moisés conquistou a parte leste de Canaã. Vocês devem se lembrar da história. Embora Moisés não adentre a terra, a parte
oriental da terra foi conquistada. E Josué estava ali certamente. Quando o povo atravessa o Jordão e entra em Canaã, o povo tem que lutar contra Jericó, primeira cidade diante de Israel. Tem que lutar contra uma cidade chamada Ai, e faz isso por 2 vezes. E na primeira batalha, 36 soldados de Israel são mortos, e Calebe certamente era um deles. Depois, eles têm que lutar contra uma liga de 5 reis que se levantam contra Israel, e depois desses mais 7, e ao todo são 31 reis que Josué, Calebe e o povo têm que enfrentar. Calebe era um desses homens, e mesmo tendo todas essas dificuldades, Calebe não desanima. Ele diz: eu estou com 85 anos e a minha força é a mesma. Eu fico pensando, 45 anos? Quanto tempo você já está labutando pela causa do Senhor, pela obra do Senhor, aqui na igreja? Irmãos que estão aqui desde o início, há tantos anos atrás, labutando, lutando. Qual o segredo de termos forças para continuar, para avançar, para ser como Calebe? Eu creio que a resposta ela pode ser encontrada no que disse o profeta Isaías, no capítulo 40. E ele diz que o Senhor faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E o texto diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então o segredo de Calebe estava em esperar o Senhor, pois ele sabia que aquele que fez a promessa da terra era fiel para cumprir. Então esperar pelo Senhor é o que realmente nos enche de forças para seguirmos, dispostos, determinados, sem olhar para trás, e assim, irmãos, avançarmos. Este era o elemento que fazia o coração de Calebe pulsar. Eu queria levar você a pensar também nisso. Espere pelo Senhor. Ele é o nosso socorro. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre no tempo e na história. Mas eu quero destacar uma última aprendizado aqui. Esse veterano de guerra, que foi perseverante, disposto ao combate, ele foi recompensado com uma herança. E esta é uma das verdades mais animadoras para um líder cristão, para alguém que labuta, que trabalha na obra do Senhor, é saber que o seu trabalho não é vão. Lembram-se do que falou o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios? É certo que nós estamos ali num outro contexto. Paulo está falando sobre a ressurreição, mas eu creio que aquilo que Paulo fala quando conclui o seu argumento é importante para nós. E ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. E ele conclui: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Davi parece fazer aqui uma tabelinha com Paulo, e ele vai dizer no Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E eu creio que esta verdade ela é motivadora para nós. É bem verdade que nós não trabalhamos pela recompensa, nós não trabalhamos pelo galardão. Mas, queridos, dizer que eles não existem seria temeridade da nossa parte. O autor aos Hebreus, ele vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então Deus é o grande abençoador, é o grande recompensador daqueles que o buscam.
Lembram-se da história de Caim? Deus diz a Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E qual seria a resposta? Sim, serei aceito. Então, meus irmãos, há uma recompensa. E se você voltar os seus olhos para os versículos 13 a 15, você vai perceber Caleb recebendo Hebrom como herança, como recompensa. Há uma recompensa. E a recompensa aqui era a terra de Hebrom. E quando eu penso na terra de Hebrom, quando eu penso em Canaã de modo geral, eu entendo que essa terra era boa. Foi esse o relatório dos espias quando foram visitar a terra, quase 50 anos antes. Eles foram até a terra e perceberam que de fato a terra era boa. De lá trouxeram figos, romãs, uvas, e eles disseram: realmente, a terra é boa. Como é bom tudo aquilo que Deus promete. Mas essa terra, além de boa, era a terra da promessa. Eu me lembro do apóstolo Pedro, falando sobre promessas. Ele disse que as promessas de Deus são as mais sublimes, as maiores e mais sublimes. E eu quero levá-los a pensar numa promessa que, para mim, é a mais maravilhosa de todas. E a promessa é que Cristo voltará para nos buscar. Nós cantamos aqui agora há pouco. Quando Lucas registra o primeiro capítulo de Atos, ele nos fala sobre esta verdade. 2 varões aparecem ali. Atos 1, versos 9 a 11, diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Então, esta é a maior promessa que nós temos. Esta é a recompensa que nós ganharemos. A recompensa da vida eterna. Mas voltando a Caleb e ao texto, Deus havia prometido aquela porção 40 anos antes, irmãos. E Deus estava dando agora a oportunidade de Caleb desfrutar daquela terra. E no verso 12 ele diz a Moisés, a Josué, dá-me este monte. Ele está reivindicando ali a terra. Porque 40 anos passaram, mas ele não se esqueceu. É como se ele estivesse dizendo: Josué, você pode até ter esquecido, mas este monte, Hebrom, foi a terra que Deus me prometeu. Quando você olha para o texto, você percebe que esta herança, Hebrom, era uma herança perpétua. E se o povo de Deus não tivesse desobedecido o Senhor, ele não teria sido deportado algumas vezes, como nós conhecemos a história. Herança perpétua. E quando pensamos nessa herança, verso 14 diz que ela foi dada em resposta à perseverança de Caleb. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir Deus, o Senhor Deus de Israel. Eu quero destacar aqui rapidamente, se você prestou atenção na leitura, todas as vezes que aparece o nome Caleb, o texto diz que ele é filho de Jefoné. E a palavra Jefoné significa aquele que enfrenta, aquele que encara. Então nos nossos dias seria mais ou menos assim, aquele que não amarela, aquele que não foge da luta, da batalha, do combate. Então é possível que Caleb tenha aprendido com seu pai. E aqui está uma outra
característica, ele não foge. E por isso ele é recompensado com uma terra. Eu quero concluir, irmãos, levando vocês a pensarem lá naquela história. Lá do japonês, Yoshiro Miura, que conquistou. Três vezes. E às vezes que eu troquei o microfone aqui. 3 vezes. E ele recebeu a glória de ter sido, sim, o homem mais velho a subir este alto monte. De igual modo, Caleb, ele não subiu ao monte, mas ele ganhou um monte. E quando nós estudamos a história de Caleb e de outros personagens da Bíblia, nós corremos um risco. Corremos o risco de supervalorizarmos os feitos desses homens. Corremos o risco de pensarmos que eles foram autossuficientes e que conquistaram 3 vezes. E que fizeram essas conquistas por suas próprias forças. Eu quero dizer a vocês, não foi. Porque todos os nossos feitos não dependem de nós. Embora tenhamos as nossas responsabilidades, mas a Bíblia vai dizer que sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, sem Cristo na nossa vida, nós não poderíamos dar nenhum passo. O simples fato de respirarmos é porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, nos dá o ar para respirarmos. Então, eu queria que você pensasse que por trás de Caleb existe um Deus que governa a história. Este é o ensinamento de Deus para nossas vidas. É isso que você deve pensar quando você lê uma biografia como esta de Caleb, ou parte dela. Existe um Deus que dirige a história e que leva a história a um bom termo, segundo a sua vontade, mediante a sua providência. O nosso Deus, ele vai construindo a história sem violentar a nossa liberdade. Ele é soberano. E nós temos um certo grau de liberdade. E assim, ele vai se revelando como o Deus que trabalha e atua em cada detalhe da nossa vida. Josué leva os seus leitores a pensar numa herança. E nós, na nova aliança, devemos pensar não numa aliança terrena, mas nós devemos nos pensar numa aliança celeste, num novo céu e numa nova terra, que foram prometidos pelo Senhor, e que no tempo se cumprirá. Acima de tudo, nós devemos pensar numa pessoa. Josué, Caleb, em especial esse último, era um veterano de guerra, leal ao Senhor. Um veterano de guerra. Mas eu quero concluir a minha palavra levando vocês a pensar no homem leal ao Senhor, fiel ao Senhor. E esse homem é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É nele que eu quero levá-los a pensar nesta manhã. Em Cristo. Porque Josué foi perseverante, disposto para o combate, recebeu uma herança. Mas há aquele que está acima de Josué, de Caleb, acima de nós, acima de todos. E esse é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. E ele foi perseverante. Se você olhar para a história de Cristo, para o Evangelho, você vai ver que ele é o perseverante. E então ele desce da sua glória, ele assume a forma de homem, e como homem ele vai ser perseverante em toda a sua trajetória,
Pense em quantas dificuldades o nosso Senhor Jesus Cristo teve que enfrentar ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida. Pense em quantos inimigos o Senhor Jesus teve que enfrentar. Desafio você a ler o Evangelho, ou os Evangelhos. E você vai perceber que Jesus Cristo foi de fato rejeitado pelos homens. Ele teve que enfrentar a rejeição. Os fariseus, os escribas se levantaram contra Jesus. Ele foi perseguido, muitas vezes humilhado. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E no momento da cruz, ele não se curvou, mas ele seguiu disposto. E ele foi até o fim para cumprir a sua missão. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Perseverante. Lutou contra os inimigos, contra o próprio diabo, vencendo todos eles. Mas quando nós olhamos para a história do nosso Redentor, nós vamos ver em alguns momentos lágrimas nos seus olhos. Porque duras eram as lutas, mas ele foi perseverante. E disposto, ele seguiu carregando uma cruz. E disposto, ele subiu no madeiro. E disposto, ele expirou. Não para conquistar para ele, mas para conquistar para nós. E por meio dele, nós temos então uma herança superior a esta herança que foi dada a Caleb. Uma herança, como diz Pedro, imarcessível, que não pode ser comprada com ouro, com prata, que não é ganha por nossa luta. Aliás, a palavra herança já nos leva a pensar em algo que não é conquistado por nós, mas que é herdado por nós. E se nós temos a certeza de uma vida eterna, é porque Cristo a conquistou por nós. Então, mais do que levá-los a olhar para Caleb, eu quero desafiá-lo a olhar para Jesus, fiel, perseverante, disposto, que nos garantiu, nos assegurou uma herança. E eu espero que, quando estiver lá, desfrutando dessa herança, possa encontrar com você também. Que você e eu, que todos nós, possamos um dia desfrutar dessa herança maravilhosa conquistada por Jesus. A Ele seja glória, a Ele seja honra, a Ele seja todo louvor. Amém. Então agora, irmãos, nós vamos proceder o batismo da Elô. E eu quero convidar aqui os pais, nosso irmão Hugo, nossa irmã Gabi, para que venham aqui à frente. Quero lembrar aqui vocês, a Gabi certamente vai lembrar, mas eu fui o primeiro a ver a Elô, antes do pai. Desculpa tirar essa honra do pai, mas tive a oportunidade de ver a sua pequena Darne. Ela é linda, Darne. Gente, que linda, parabéns, viu? Irmãos, eu sei que vocês certamente já foram instruídos acerca do porquê que nós batizamos os nossos filhos, não é? Algumas igrejas, alguns segmentos religiosos não fazem isso. Eles apenas apresentam. Nós batizamos porque cremos
a doutrina da aliança. E não quero aqui fazer uma exposição, os pastores estão aqui, os obreiros, e certamente, se não fizeram, terão a oportunidade de fazer. Sei que quando estava aqui, falávamos, sempre quando havia um batismo de criança, né, Gabi? Já conversamos bastante sobre isso. Falávamos, né, sobre o porquê, as razões. Eu não vou falar sobre isso, mas vou seguir aqui o que manda o nosso manual litúrgico e ler aqui algumas instruções e depois fazer algumas perguntas para, na sequência, procedermos o batismo. O batismo é um sacramento da nova dispensação, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, de nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança, em que ele promete ser o seu Deus e o de sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vemos, pois, que o nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu da nossa posteridade. Nós cremos que o nosso Deus é Deus também dos nossos filhos. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham, por isso, uma natureza corrupta, Deus os aceita e os adota no número daqueles que constituem seu povo, em virtude desse pacto. Então, o pacto que foi feito a Abraão, foi feito com a sua descendência. Esse pacto, ele tinha um sinal. Na antiga dispensação, a circuncisão. Na nova dispensação, o batismo. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com que, na Sagrada Escritura, são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nessa relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. E agora Deus concede a vocês, Gabi, Hugo, este privilégio que é dedicar, não é, a Elô no altar do Senhor. Então eu queria exortá-los para que vocês respondam com sinceridade as perguntas que eu passo a fazer. E eu gostaria de levá-los a pensar seriamente nessas perguntas. Eu acho que nós vivemos um tempo de crise ética, porque muitas das promessas que nós fazemos, nós não cumprimos. Às vezes nós reclamamos dos governos. Hoje é eleição, né? Daqui a pouco temos que sair para votar, aqueles que não foram ainda. E às vezes nós criticamos, nós reclamamos. Eu queria levá-los a pensar seriamente nas promessas que vocês farão agora. E quero levar e lembrar a igreja sobre as promessas que a igreja também fez em relação aos filhos. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim? Vocês creem em Jesus, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso? De onde há para vir para julgar vivos e mortos? Vocês creem? Sim? Vocês creem no Espírito Santo, numa só igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Sim? Vocês prometem que se o Senhor for servido e conservar a vida da Elô até a idade da razão, hão de instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada
na Sagrada Escritura, vocês prometem isso? Sim? Vocês prometem ensinar a Elô a ler por si mesma a palavra de Deus, orar com ela, servir de exemplo a ela, também se esforçar para trazê-la à igreja e ensiná-la na lei do Senhor, na admoestação, no caminho do Senhor? Vocês prometem isso? Vocês prometem ensinar a Elô a respeitar o culto divino e a dedicar os dons e talentos ao Senhor? Vocês prometem isso? Gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. As promessas que vocês acabaram de fazer, elas são sérias, né? E devemos pedir ao Senhor que dê graça a vocês para que vocês possam cumprir tudo aquilo que... Não chore, Elô. Tudo aquilo que vocês prometeram. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, amado e bendito Pai, estamos diante da Tua presença com alegria, Senhor, porque na Tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Agradecemos agora, Senhor, por esse momento singular, a vida do Hugo, a vida da Gabi, momento este em que eles estão consagrando a Elô no Teu altar, dizendo ao Senhor e a todos nós que eles creem no pacto, na aliança, dizendo que o Senhor é o Deus deles, mas é também o Deus da Elô. E ó Deus, eu te peço que todas essas promessas que eles fizeram sejam cumpridas cabalmente, Senhor, para que assim Elô possa desfrutar de todas as bênçãos da aliança, bênçãos essas prometidas pelo Senhor, registradas na Tua santa palavra. Ó Deus Santo, conserva a Elô, Deus, com vida, faz com que ela cresça em estatura e graça diante do Senhor, que ela aprenda a ler a Tua palavra, que ela aprenda a amar o Senhor, que ela aprenda, Senhor, a amar a Tua igreja, e que os Seus servos, ó Pai, envidem todos os esforços, para que realmente seja essa a realidade experimentada pela Elô. Guarda os seus corações, guarda o coração da Elô também, Senhor, e permita que esta família seja como outras famílias, famílias benditas do Senhor. Ouve a nossa oração, cuida desta pequena, cuida deste casal, cuida desta família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Elô, filha do Altíssimo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, toma essa vida em Tuas mãos. Nós a consagramos porque cremos, Senhor, que o Deus do Hugo, o Deus da Gabi, é o Deus da Elô também, Senhor. Que o Senhor possa selar este momento e que ela possa, ó Deus, trazer muitas alegrias aos seus pais, se desenvolvendo, ó Pai, acima de tudo, no conhecimento da Tua palavra, na intimidade com o Senhor e no temor ao Senhor. Concede essa bênção à Tua pequena, Senhor. Toma nas Tuas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A tradicional foto ou já foi tirada? Queridos, vamos ficar em pé, nós vamos ir à oração final. Impetraremos sobre a igreja a bênção. Vamos orar? Querido Deus, agradecemos por esta manhã festiva, manhã em que tivemos a oportunidade de cultuar ao Senhor,
ouvir da tua palavra, estar, ó Deus, na companhia dos nossos irmãos. Isso alegra, Senhor, o nosso coração. E agora pedimos, Pai, que o Senhor aplique em nossos corações a tua santa lei e que nos dê forças, ó Deus, para seguir a nossa jornada. Como disse o teu servo Paulo no passado, que possamos dizer também: combati o bom combate, conservei a carreira, guardei a fé. Que seja assim para todos nós, Senhor. E cremos que o será, porque o Senhor persevera conosco, caminha conosco. Ó Deus, obrigado por estar aqui, Pai, novamente, nesta igreja. Obrigado pela vida dos irmãos, seminarista Samuel, sua equipe, os pastores da igreja de Santo Amaro. Obrigado, Senhor, porque a obra é do Senhor e ela segue avante. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua obra, contra a tua igreja. Cremos nisso, Senhor. Que o Senhor continue a sustentar esta igreja, sustentar, Senhor, as nossas vidas. E que mais e mais servos do Senhor, ó Deus, sejam agregados aqui. Que este rebanho continue crescendo, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos, certos, ó Deus, da tua bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, ide em paz, que a graça redentora de Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Podem se assentar, irmãos. Amém. Meus irmãos, rápidos avisos para a gente poder liberá-los. À tarde, às 5 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Encerraremos ali a lição que começamos a semana passada sobre o anticristo e sobre o avanço do mal nos últimos dias da igreja na terra. Semana passada falamos sobre o dragão, né, e as duas bestas, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. E hoje falaremos quem é o anticristo e o avanço do mal nos dias final da igreja, também a grande batalha do Armagedon, né? Então, assista lá para aprendermos sobre escatologia, que é um livro bem... Apocalipse é um livro bem difícil de entendermos e precisamos entendê-lo da forma correta. Tá bom? Então, 5 horas, o vídeo já estará disponível para a escola bíblica lá. Então, faça o seu papel de cidadão, vote, né? E depois da tarde, com aquele cafezinho da tarde gostoso, aquele bolo maravilhoso, assista a escola bíblica dominical. Também no nosso canal no YouTube, nós temos vários vídeos instrutivos e educacionais sobre a nossa fé reformada. Nós temos, desde a nossa Constituição Presbiteriana, há vídeos falando sobre o batismo infantil. Por quê? Quem batizamos, né? E a explicação bíblica do por que nós batizamos somente os nossos filhos, né? Porque uma das acusações que tem, né, reverendo, é que nós batizamos crianças. Não, nós batizamos os filhos dos crentes. Tá? E lá nos vídeos está explicado. Então, se alguém tem alguma dúvida, no nosso canal no YouTube tem. O reverendo Leandro Lima também, recentemente, deu uma aula muito explicada, muito bem explicada sobre o batismo infantil. Tá bom, meus irmãos? Então, fica assim. Ontem também tivemos a nossa reunião do PSPA. Pensativa, né? Pensativa, né? Podemos passar o dia inteiro ali, né, na reunião, conversando, podemos almoçar, trocamos figurinhas aí, o pastor Fabiano, né? Então, ore pelo nosso PSPA, né? São decisões que os irmãos têm tomado para o ano que vem, que nós não sabemos ainda como ficará, né? Se a tal vacina virá, de onde virá, e quando e como virá, né? Então, oramos para que isso, a nossa vida volte ao normal, né? E nós possamos, então, colocar em prática tudo aquilo que o nosso presbitério tem discutido e também o nosso conselho de Santo Amaro para a nossa igreja aqui no Jardim Horizonte Azul. Ore por isso, meus irmãos. Ore nas suas orações, apresente esta causa, tá? Porque são muitos os planos, né? Como esse ano planejamos muitas coisas, mas Deus não permitiu que nós o fizéssemos, tá? Então, oremos para que Deus nos ajude a enxergar o que Ele quer para a nossa vida como crente individual e como igreja do Senhor aqui no Jardim Horizonte Azul. Ore nas suas orações, apresente essa igreja, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para nós.